Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir sentando e cantando o refrão do salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Quando eu vi esse salmo hoje, e que bom que a Paulinha cantou novamente, me veio um pensamento de manhãzinha quando eu rezava. O Senhor, Deus, se lembra da aliança que Ele fez comigo sempre. Uma aliança de amor, uma aliança de perdão, uma aliança de misericórdia. Mas eu lá na capela me perguntava: e eu me lembro da aliança que eu fiz com Deus? Ou das alianças que eu fiz com Deus? Porque vamos parar e pensar um pouquinho. Nós exigimos de Deus muitas coisas, mas não exigimos de nós quase nada. Exigimos de Deus quando as coisas se apertam para nós, exigimos dele o amor dele, exigimos a ação dele, exigimos e muitas coisas. Mas ele se lembra da aliança que ele fez. Ele morreu por nós numa cruz e nós vamos entrar a partir de domingo neste mistério da Semana Santa. Ele se lembra sempre da aliança. Só que nós não nos lembramos dessas alianças. E eu falo dessas alianças que nós fazemos com Deus. Quantas vezes
nós não nos lembramos nem mesmo das alianças que nós fizemos com nós mesmos. Quantas vezes nós já não nos prometemos, eu não vou mais fazer aquilo. É uma aliança. Eu me comprometo que eu vou lutar contra isso. É uma aliança. A partir de hoje, basta. É uma aliança. Nós pedimos que Deus não se esqueça da aliança que Ele fez conosco, mas nós não alimentamos a lembrança de que nós também fazemos alianças com Ele e com nós mesmos. Mas Ele se recorda sempre da aliança. Quantas vezes, quando nós vamos ao confessionário, nós vamos arrependidos, nós vamos decididos a mudar de vida, mas basta nós virarmos a esquina da igreja, a gente já cai de novo. A gente já atropela de novo, a gente já faz a mesma coisa que fizemos e confessamos há 10 minutos atrás. O Senhor se lembra sempre da aliança, mas nós não nos lembramos da nossa aliança, que fizemos com Ele, e nem muito menos lembramos da aliança que fizemos com nós mesmos. Presta atenção, nós somos os primeiros a nos sabotar. Nós somos os primeiros a dar um tiro no próprio pé. Quando tomamos consciência de alguma coisa, entramos no eixo novamente, até no comecinho nós vamos bem, de repente, buf. Aí a gente volta de novo, e cai de novo, e volta de novo. Quantas promessas você já fez para você mesmo? Quantas vezes você já se comprometeu com você mesmo? Como é que exigimos de Deus que Ele se recorde da aliança que Ele fez conosco, morrendo na cruz, e aí a gente fala, ei, estou precisando de uma graça. Ei, olha só, olha o que eu estou passando, olha como eu estou padecendo, olha o meu sofrimento, mas esquecemos da aliança que fizemos com nós mesmos e com a aliança que nós fizemos com Deus. Então tudo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, quando Deus faz a sua primeira aliança com o novo povo, a partir de Abraão, a partir de hoje não serás mais chamado Abrão, mas Abraão, porque eu vou fazer uma aliança com você, e vou fazer olha que bonito isso, vou fazer uma aliança com você e com a tua descendência por toda a eternidade. Nós somos descendentes do sangue de Jesus, então a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança, eu estou dentro disso. Eu estou dentro dessa aliança que Ele fez, e se Deus não volta atrás, a aliança que Ele fez com Abraão é a mesma aliança que Ele faz comigo hoje. Daqui a pouco nós vamos ouvir, quando estivermos vivendo as palavras da consagração, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, porque essa aliança que Deus fez com Abraão, ela é renovada na cruz. Ela é renovada e vamos entrar de cheio a partir de domingo, com o domingo de Ramos, com a celebração da Semana Santa, com o Tríduo Pascal, porque o Senhor se lembra sempre da aliança que Ele fez conosco. Eu não preciso ficar cobrando Deus, pedindo para Deus, para que Ele me dê graças. Ele dá. Para que Ele me dê forças, Ele dá. Para que Ele me livre dos males, Ele dá. Para que Ele me faça feliz, Ele quer me fazer feliz. Mas como é que eu peço que Ele se lembre da aliança e eu não me lembro? E eu não me comprometo com as alianças que eu fiz comigo. Volto a dizer, pense quantas vezes você já se comprometeu em fazer algo e não fez. Quantas vezes você já se comprometeu em não fazer mais determinada coisa, dás um pouquinho, você começou a fazer de novo. Só que aí, nós precisamos tomar consciência
De que aliança é essa que Deus fez? Lá com Abraão na primeira leitura, como nós cantamos no Salmo, o Senhor se lembra sempre da aliança. Não é um pedido, é uma afirmação. O Senhor se lembra sempre da aliança. Mas eu preciso saber que aliança é essa, para que eu possa também me lembrar da aliança que eu fiz com Deus. E se eu não fiz nenhuma até hoje, que eu faça hoje. A aliança com a vida de Deus. Não é aliança com o bem-estar. Não é aliança do viver sem problemas. Não é a aliança do viver saudável sem enfermidades. Não, não é essa aliança. Nós é que somos muito apegados a essa vida. E aí, quanto mais caminhamos e quanto mais as coisas são jogadas, as ideologias são jogadas em nós, quanto mais as ideologias vão nos levando a nos apegar a essa vida, quanto mais nos esquecemos que nós não somos habitantes daqui para o resto da eternidade. Nós somos habitantes do céu, lá é o nosso lugar. Nós somos habitantes da eternidade que foi adquirida por Jesus na cruz. Não somos habitantes daqui por muito tempo. Mas somos apegados aqui. Aí queremos que o Senhor se lembre da aliança, me dando paz, me dando vida boa, me pagando as minhas dívidas, arrumando um emprego para mim, fazendo isso com a minha família, fazendo aquilo. Pera lá! Não foi essa aliança que Deus fez com você. Nem comigo, nem com ninguém. A aliança que Ele fez conosco é uma aliança que gera uma herança. E a herança é o céu. E a herança é a vida após esta vida. Nós não pensamos nisso. E por isso pedimos para Deus que Ele, olha a aliança que o Senhor fez comigo, veja como eu estou padecendo, veja como isso, aquilo outro. E se for estes sofrimentos, se não for esta enfermidade, este problema, estas situações que nós vivemos, se não for estes os pretextos de Deus para nos levar logo para lá, a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar que um dia nós vamos partir desta vida. Não paramos para pensar e muito menos nos preparamos para isso. A aliança que Deus fez é a aliança para a vida. Por isso, quando nós ouvimos no Evangelho Jesus dizer: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guarda a minha palavra, se alguém guarda a minha aliança, jamais verá a morte. Que morte é essa? Não é somente a morte morrida, porque se nós pensássemos na morte morrida, até Jesus passou por ela. Mas não é só essa morte. Não é só aquela morte que a gente vê lá no caixão, oh, coitadinho, olha lá, parece que está sorrindo. A gente que às vezes vai para os velórios, não sabe o que vai falar, né? Não sabe o que fala, olha, está tão em paz. Só Deus sabe se está em paz. Não é a fisionomia do morto que está dizendo que ele está em paz ou não. Se ele tinha uma cara simpática, ele vai morrer com uma cara simpática. Aí se ele foi judiado na vida, ou se ele foi desprovido de beleza, quando morre vai ser mais ainda. Não é? Se ele não passou na fila da beleza, quando ele estiver ali naquele momento, a coisa vai ser pior. Se ele passou uma vez, pegou 20%, naquele momento vai cair pelo menos uns 10%. Não é essa morte que Jesus está dizendo. É a morte eterna. Quem guarda a minha palavra, como diz o Evangelho. Se alguém guarda a minha palavra, se alguém guarda a minha aliança,
Se alguém vive na minha aliança, jamais verá a morte, porque a morte que Jesus está dizendo é a morte que nos leva para, é a porta do nada, vamos dizer assim. O que você espera para depois da sua morte? Nada. Todos nós, se estamos aqui, pelo menos penso eu, todos nós queremos ir para o céu. Mas buscamos o céu? Nos empenhamos de verdade para isso? A morte que Jesus está dizendo não é a morte física, é a porta do nada. Ele tem tudo para nós, mas muitas vezes nós buscamos o nada que vai do momento. Comparando aqui, só para que você entenda. Nós buscamos a satisfação no tempo, porque nós estamos no tempo, mas lá, na eternidade, não tem tempo mais. Então não vai existir momentos. E se na vida eu busquei somente os momentos de prazer, eu me dou o direito de ir para um boteco, encher a cara e depois voltar todo desgracento para casa. Eu me dou o direito porque eu tenho esse tempo. A gente vive nos prazeres do tempo. Mas a morte que Jesus está dizendo é fora do tempo. E porque é fora do tempo, não vai existir momentos de prazeres. Por isso que a morte que ele está dizendo é a porta do nada. Onde ele nos dá tudo lá. E nós buscamos o nada lá. Uma outra coisa é a negação da vida que ele tem para nós lá. Eu prefiro a vida daqui, porque durante muito tempo nós fomos criados que o céu é aquela coisa meio monótona, não é? Se a gente for olhar aí as produções cinematográficas, o céu é um tédio. Aquela coisa assim, né? Aquela paz, silêncio, aí cai lá, passa um anjinho voando, aquele sol bonito, até isso enjoa. Aí quando passa o inferno, é aquele povo fazendo festa. E aí nós fomos criados a isso. Tem muito inferninho por aí, não tem? Você que é paulista, você sabe o que é inferninho, né? Na minha adolescência e juventude, eu fui em muitos inferninhos por lá e afora. Mas nenhum deles me trouxe felicidade. Nenhum. Fui em muitos inferninhos. Um padre dizendo isso, fui em muito treme-treme, minha gente. Você sabe, né? Você ri, você sabe o que é, né? Olha o nome das bebidas na minha época, acho que na sua também, né? Quem já bebeu a bebida chamada capeta? Não é? Olha aí. Vê se tem alguma bebida chamada anjo da guarda. Se não é anjo decaído, o anjo decaído é Satanás e os amigos dele. Vê se tem algum desses inferninhos chamado porta do céu. Não tem. Pode até ser chamado porta da felicidade, mas porta do céu não tem. Porque é porta do nada. É negação da vida. É fim de esperança. É isso. É isso que Jesus está dizendo. É isso que você tem buscado quando você busca momento. Nada. Porta para o nada. Negação da vida plena que você vai ter no céu se você buscá-lo. Fim de esperança, porque chegar lá não vai ter mais você falar assim, vai melhorar. Não adianta chegar lá nos quintos dos infernos e falar, não, vai melhorar. Está ruim? Vai piorar. Todos nós temos esperanças, não temos? Temos esperança.
A esperança é a última que morre. Diz que a esperança morre 5 minutos depois que o presunto já está lá, morto. Porque ele pode voltar e... Mas lá não vai ter mais esperança. Porque não tem mais tempo para chegar a nada. Então, o Senhor se lembra sempre da aliança que Ele fez comigo e com você. Mas nós também precisamos nos lembrar das alianças que fizemos com Deus. Aquela aliança quando eu me comprometi naquela dor, naquele sofrimento, quando eu quebrei a cara, quando eu me decepcionei, quando eu me frustrei. Aquela aliança, quando eu me comprometi com Deus, eu não vou fazer mais isso. Aquela aliança que eu me comprometi com Deus quando eu disse, basta por hoje. Já sofri demais nessa situação. Minha gente, para de ser masoquista. Sabe o que é masoquista? Porque pode virar uma patologia. E você pode começar a ser um apreciador dos sofrimentos da vida. Porque tem pessoa que faz isso. Olha o suicida que não tira a vida. Por causa da dor na alma dele, ele causa uma dor no corpo para aliviar a dor na alma. Mas pior do que isso, são aqueles que gostam de causar uma dor em si mesmo. Se furando, se mutilando. Para de ser o grande inimigo de você mesmo. O nosso maior inimigo não é Satanás, ele está em segundo lugar. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Porque sou eu que levo a minha vida para onde eu quero. Para o céu ou para o inferno. O Senhor se lembra sempre da aliança. Nos lembremos também de todas as alianças que nós já fizemos com Deus, nos momentos de desespero, nos momentos de dores, nos momentos em que nós sentimos o peso da consequência da nossa escolha. Se você já sofreu por uma escolha que você fez, e eu estou falando do sofrimento da alma, nem do sofrimento do físico, não. Aquele sofrimento da angústia da alma. Quando colocamos a mão na nossa consciência e dizemos, o que eu fiz? Quando deitamos a cabeça no nosso travesseiro e dizemos, o que fiz? Se lembre sempre da tua aliança também. Para que você não morra essa morte, a porta do nada, a negação da vida e o fim da esperança. Porque não foi essa a vida que Deus quis te dar. E não foi essa a aliança que Deus fez com você. Se lembre das alianças que você fez com Deus já na vida. Vamos ficar em pé um pouquinho. Que isso facilita-nos. Põe a mão sobre o seu coração. E pensa um pouquinho agora, fecha os seus olhos. Ou abaixa a sua cabeça. Mas agora é para você pensar na sua vida, na sua história, sem ficar olhando para as coisas ao lado. Peça a Jesus que neste momento traga à sua memória todas as alianças que você já fez com Ele. Todas as vezes que você se comprometeu com Ele. Que
que você já não ia mais para aquele lugar, que você não queria mais fazer aquilo, que você não queria mais sofrer por ter escolhido aquilo. E deixe agora o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e trazer vida, porque a aliança com Deus é aliança com vida e não com morte. Ele se lembra sempre da aliança. Então que cada um de nós possamos também nos lembrar das nossas alianças, porque Ele fez apenas uma e essa é eterna e não precisa de outras. Mas nós vamos fazendo ao longo da nossa vida várias alianças, porque fazemos, vacilamos, caímos, renovamos, fazemos, caímos, fazemos outra, fazemos, caímos e fazemos outra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Peça a Jesus que você também se lembre. Ao cantar mais uma vez esse refrão do Salmo, tome consciência, você não precisa buscar, porque Deus te dá tudo aquilo que está dentro da aliança que Ele fez com você. Mas como é uma aliança, é uma via de mão dupla, Deus vem ao seu encontro. Queira ir também ao encontro dEle, se lembrando sempre das alianças que você já fez com Deus. Cantemos juntos. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos cantar juntos, bem forte. O Senhor se lembra sempre. Força! Da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Mais uma vez, para se convencer, o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Com a mão no coração, repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor se lembra sempre da aliança. Que o Senhor se lembra sempre da aliança. Da aliança que foi selada. Da aliança que foi selada. Pelo derramamento. Pelo derramamento. De todo o teu sangue. De todo o teu sangue. Na cruz. Na cruz. Por mim. Por mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. A também me lembrar. A também me lembrar de todas as alianças. De todas as alianças que eu fiz contigo. Que eu fiz contigo. Ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida. E nessa missa. Eu quero mais uma vez. Eu quero mais uma vez. Renovar cada uma delas. Renovar cada uma delas. Porque eu sei que a tua aliança comigo. Que a tua aliança comigo. É uma aliança de vida. É uma aliança de vida. Não é uma aliança. Não é uma aliança. Que me levará ao nada. Que me levará ao nada. Que negará a vida. Que negará a vida. Ou que findará a esperança. Ou que findará a esperança. A minha aliança contigo, Senhor. A minha aliança contigo, Senhor. Tem que ser assim também. Tem que ser assim também. Eu quero buscar tudo que o Senhor tem para mim. Buscar tudo o que o Senhor tem para Mas mim. somente o que o Senhor tem para mim. Mas somente o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Assumir a tua vida na minha vida. Assumir a tua vida na minha vida. E todas as outras formas de vida. E todas as outras formas de vida. Que não vêm de ti.
que não vem de ti. Eu renuncio em teu nome. Em teu nome. E eu quero ter no meu coração, Senhor, E eu quero ter no meu coração, tudo Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. que o Senhor tem para mim. Cultivando no meu coração Cultivando no meu coração a esperança de céu, a esperança de céu, porque esta porque esta é a minha herança. é a minha herança. Canta mais uma vez bem forte para terminar, na certeza que o Senhor se lembra sempre da aliança e que nós também precisamos nos lembrar das nossas. Cantemos. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Só vocês, o Senhor, canta. O Senhor. Força! Para terminar, todo mundo, bem forte, canta. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se assentar.